Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do nosso programete quase quinzenal, Tauro Podcast, que trata de esporte, saúde, bem-estar e autoestima masculina. E hoje eu tô aqui com meu colega o Vini. Saudades de ti aqui na mesa, Vini. Eu também tava com saudade, né? Acho que 2 ou 3 episódios aí sem vir, mas agora estamos de volta, né? E vamos falar sobre um assunto bem legal hoje. E a nossa convidada, ela é médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermato, professora de dermatologia na Fevale, mestra em patologia, teleconsultora em dermatologia no Telesaúde RS, membro do corpo clínico dos hospitais da Unimed Vale dos Sinos e Hospital Regina em Novo Hamburgo, pós-graduada em laser, cosmiatria e procedimentos do Hospital Israelita Albert Einstein, a doutora Kenslin Opperman. Falei certo, Kenslin? Falou, complicado, né? Bem-vinda. Mas obrigada, muito obrigada pelo convite, feliz em estar aqui com vocês, compartilhando essa manhã gelada. E falar um tema muito legal aí, né? Que é a saúde, a beleza do homem, os cuidados com a pele masculina. Muito obrigada. Quantas vezes tu já foi no dermato esse ano, Alex? 2. Já! Nossa! Olha, esse aí se puxou. Já foi mais do que 90% da nossa vida. Então... eu agora deixa eu te fazer uma pergunta. Usa protetor solar? Claro que não, né? Não, eu já tenho uma frequência de dermato, de consultas dermatológicas, que a gente tem problema de saúde na pele, na família. Então, na família. Então eu já faço um acompanhamento. Faz uma revisão. Opa, mas 2 vezes em um semestre, tá top. Não, mas ali eu tive alguns problemas que eu não gostaria de comentar aqui no ar. Mas eu preciso uma coisinha antes, agradecer aos nossos patrocinadores, a Barbearia do Bruno, Mais Verde Gestão Ambiental, Valento Men, a marca cosmética do homem, e a Clínica Cirúrgica Sapiranga, nosso novo grande patrocinador aí. É isso aí. Olha só, a Clínica Cirúrgica Sapiranga está iniciando hoje a nossa parceria. Bem-vindo ao diretor da clínica. Responsável técnico. Nós estamos lá com novo capítulo, né, na história da Clínica Cirúrgica Sapiranga, que tem 4 anos, mas agora estamos reformulando, né, melhorando o ambiente aí para receber os nossos clientes, né, os novos clientes, e também com equipe nova de atendimento e um corpo clínico renovado. Então convido as pessoas a irem lá tomar um cafezinho com a gente e conhecer um ambiente que está bem legal. Que massa. Posso chamar de Kenslin? Claro, com certeza. Kenslin, eu hoje de manhã eu te vi na barbearia. E arrumar um pouquinho pra te receber aqui, muito né? Muito obrigada. E eu conversando com o Daniel, o rapaz que tenta arrumar a minha latinha aqui pra gente estar apresentável, né? E eu disse pra ele, Dani, o que tu tem de dúvidas? E ele me trouxe uma lista, Kenza. Meu Deus. Vamos lá, então. Mas eu primeiro queria entender, qual é o público básico da tua clínica? Quem tu atende geralmente? Como é que funciona? Na verdade, eu atendo todas as idades, tá? Desde criança, desde bebê até idoso. Eu gosto disso, né? Mas a maioria dos meus pacientes são mulheres, né? Eu sou dermatologista, então as mulheres acabam procurando mais. Na faixa etária ali dos seus 30 e poucos até os seus 60 anos. Esse é o meu público maior, assim, em volume. Mas eu atendo criança, bebês, atendo homens, atendo idosos. Não tenho uma faixa etária, assim, específica. Mas tu acha que pro homem ainda é tabu procurar o dermatologista pra questão de saúde da pele e até pra questão de autoestima? Olha, na nossa sociedade machista ainda é. Por incrível que pareça, né, a gente tá vendo que nós estamos vivendo mais. E vivendo com mais saúde, né? E a gente quer transparecer isso também. A gente se sente bem, a gente se sente com a cabeça boa, e as pessoas estão procurando se sentir bem também por fora, não só por dentro, né? Mas ainda é um tabu. Às vezes, muitos homens, eles ficam com medo de fazer procedimentos, com medo de isso afetar um pouco a sua masculinidade, né? Eu não vou fazer botox, isso é coisa, sabe? Então, mas a gente tem sim um público masculino que se cuida
e que gosta de fazer, de fazer os procedimentos, de cuidar da pele, de se sentir bem consigo mesmo, de olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Então, ao mesmo tempo que isso ainda é uma coisa que tá numa transição, tá crescendo o público masculino que busca por cuidados. Então isso é bem legal. E tu chega a notar quando o teu público, indiferente de idade, sexo, raça, tô falando teu público em geral, ele tá indo lá por uma necessidade clínica, por uma diferenciação estética, ou até por uma questão ali de um transtorno de imagem? Tu consegue ver isso? Consigo, com certeza. Sim. Bom, na primeira consulta eu sou muito cuidadosa no sentido de ver que aquele paciente ele é saudável. Eu faço exame de toda a pele, eu examino os sinais. Eu acho isso fundamental, pelo menos uma vez ao ano, a gente fazer um check-up, né? Ver se tá, antes da gente pensar na beleza, tem que ter saúde nessa pele. Porque dermatologia não é só estética. Não é só estética, exatamente. É um cuidado global com a pele, né? Não é só pensar na beleza. Então, a gente vê se não tem nenhuma condição clínica que precisa ser tratada, né? E aí, a partir disso, eu me coloco sempre aos ouvidos e olhos abertos para as demandas que o paciente possa trazer, né? Então, isso eu acho que o paciente tem que procurar se sentir bem, e se tem algo que incomoda, ele vai trazer para mim. Eu não sou aquela pessoa que vai ficar apontando, né? Eu não quero criar mais um problema para a vida dessa pessoa. Se ela tá bem, se ela tá feliz, é isso que importa, né? Então, a gente tem, sim, pacientes que vêm só por demandas clínicas, né? Condições de doenças, sinais, enfim. Tem os pacientes que vêm já direcionado, querendo fazer algum procedimento, querendo melhorar a pele como um todo. E nem por isso eu não vou deixar de ver a outra parte, né? E tem também aqueles que exageram. Sempre tem, né? Sempre tem. É raro, mas sempre tem, e a gente tem que dar aquela freada, tem que dar aquela situada, né? Por isso que eu acho que o profissional, ele não pode nunca perder o bom senso, né? Porque o paciente, ele não estuda para cuidar e tratar e fazer procedimentos, mas a gente sim, né? Então a gente tem que estar sempre com o pé no chão para... Sempre tem aquele paciente que chega lá e quer um milagre, né? Ele não quer um médico, isso. Ele quer um milagreiro. É isso, é verdade, Vini. Eu vejo isso, que eu frequento academias de musculação e de Gil, e na academia de musculação uma vez aconteceu um fato muito interessante, né? Foram dois interessantes, essa questão do milagre, né? Eu estava conversando com o proprietário da academia e chega uma potencial aluna, potencial cliente, e ela diz assim: eu vou casar semana que vem, preciso perder tantos quilos Impossível. e reduzir tantos centímetros de quadril. Nem eu consigo, nem fazendo cirurgia bariátrica. Não. E a outra foi: eu gostaria de perder a gordura acumulada somente aqui. Entende? Poxa, tu não acha que é uma especificidade? O pessoal chega e te diz assim: eu quero fazer uma mudança e ficar igual a fulano de tal. Assim, porque igual a fulano na barbearia é muito normal. Eu quero o corte do cantor tal, eu quero o corte de cabelo hoje do youtuber tal. No meu tempo era do ator tal. Mesmo assim é difícil, porque envolve o tipo de cabelo, tipo de cabeça e tal. Acontece isso pra te dizer assim: eu queria ficar com um lábio parecido com o da fulana. Sim, assim, exatamente citando uma atriz ou outra, não chega assim pra mim, porque eu acho que o paciente ele já me procura antes a ver qual é o meu perfil, né? Então eles sabem que isso não vai rolar muito. Mas o que chega às vezes, quando não me conhece, quando não viu o meu perfil e tal, eu tenho o casamento da minha filha daqui a 2 meses, eu preciso assim, tá assim, esticadinha e bem, não sei o quê. Preciso rejuvenescer uns 10 anos. Já aconteceu isso comigo. E aí eu olho nos olhos da paciente e sim, falo: eu não vou conseguir te ajudar. Tá? Então, assim, isso é um processo. E não é um processo que acontece. Então, tu tá lá com 50, 60 anos, tu quer rejuvenescer tudo. Bom, primeiro que ninguém vai rejuvenescer 10 anos assim, dessa forma, né? Com procedimentos dermatológicos. Tá? Se tu quer uma coisa mais drástica, então tu tem que fazer uma cirurgia plástica e ainda investir em estímulo de colágeno, outras coisas. Mas isso é um processo, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. E para que seja bonito e natural, isso é aos poucos, né? Não vai ser
Eu não tô ali para tirar as características de ninguém. Então, e nem para negar a idade, né? Eu penso que buscar a saúde e a beleza, ela vai de encontro a estar na melhor forma para sua idade. Então você vai ser uma vovó bonita, vai ser uma vovó elegante. Ter outra idade, não né? vai aparentar isso, não é essa a ideia. É cuidar da beleza, cuidar sim, amenizar os sinais do envelhecimento. Então eu sou muito verdadeira, né? Os homens estão se atentando mais à questão da prevenção, porque, por exemplo, a gente tem uma ideia da toxina botulínica como um procedimento em que a gente vai fazer para não ter rugas. Só que, bom, eu te acompanho há muito tempo, a gente se conhece há bastante tempo e eu vejo, sempre vi tu falando sobre a questão do Botox como uma ferramenta de prevenção de doenças de pele. E os homens estão se atentando de rugas, a né? isso. Prevenção de rugas, assim, ainda é pouco perto das mulheres, tá? Vou ser bem sincera. Com certeza. A proporção que procura fazer toxina é bem inferior ao público feminino. Mas tem aumentado a procura dos homens. Mas eles acabam se preocupando um pouquinho mais depois, assim, depois dos 45, 50, que eu vejo que eles começam a se incomodar com a aparência. Porque fica até os 40 cansado, eles vão levando. Aquele olhar cansado. Mas é que, historicamente, a gente sabe, né? Aos 40 anos, o homem olha assim, poxa, antigamente, vivi 2/3 da minha vida, né? A média era. Hoje já vivi metade da minha vida, chamada crise da meia-idade. E ali ele cai a ficha, né? Poxa, e aí eles começam a se cuidar. Daí começa a se incomodar com as bolsas, com a flacidez da pele, com os sulcos. E aí, depois dos 40, 45, que os homens começam a buscar mais por procedimento, né? Mas tu considera que seria interessante a pessoa já, além de se preocupar com a saúde, no geral, a saúde da pele, já começar a buscar alguns cuidados antes de chegar nessa fase crítica? Por exemplo, o uso de um hidratante. Olha, o que eu sou muito prática, né? E os homens também são práticos. Então, não adianta a gente fazer uma receita super mirabolante que eles não vão fazer. Vocês não vão fazer. Então, o sujeito não usa nem protetor solar e aí... Mas assim, se eu consigo convencer o meu paciente a usar protetor solar, eu já tô feliz. Você entendeu? Sim. Porque o protetor solar é o principal item no cuidado. Que vai prevenir mancha, que vai deixar a tua pele mais homogênea ao longo da vida, que vai prevenir câncer. Então, uma rotina básica para um homem, né, que eu acho interessante de adquirir. Ter um sabonete facial específico para o teu tipo de pele. Se a tua pele é oleosa, tu vai pegar um sabonetinho mais para pele oleosa. Lavar o rosto de manhã e de noite com esse sabonetinho. Ter um hidratante também apropriado para o teu tipo de pele, né? Então, se é uma pele mais seca, usa uma coisa mais hidratante. Se é mais oleosa, vai usar em gel. Mesmo a pele oleosa, é importante hidratar. Até para controle da oleosidade. E agora, nesses dias frios, à noite, sai do banho quente, fica aquela pele esturricada. Até a própria hidratação já disfarça um pouquinho as ruguinhas, né? E de dia, o protetor solar. E aí, o que eu sempre insisto, né? Deixa o protetor solar do lado da pasta de dente. Vai escovar os dentes, passa o protetor solar. Não tem dificuldade nisso. Qual é a dificuldade nisso? Até porque a gente está numa região do país em que a incidência de tumores de pele é altíssima, né? Aqui é uma combinação. Eu sempre digo que é a combinação explosiva, né? É um índice de ultravioleta alto com gente de pele clara. A gente tem uma deficiência da camada de ozônio, que seria o primeiro filtro ali, né? E assim, ó, olha aqui comigo. Aí, o que é a principal queixa que os homens me trazem? Mas é um troço melequento, fica ruim, fica melecado, né? Porque não gosta de... Hoje em dia, tem uma gama de opções de protetor solar sequinho. Uma cosmética agradável, né? Pra se usar no dia a dia. Então, deixa lá do lado, vai escovar os dentes, passa o protetor solar. Na hora do meio-dia, vai almoçar, vai escovar os dentes, reaplica e deu. Eu vejo muito por mim. Eu não tenho esse cuidado, apesar de Então é o cuidado básico, entendeu? É feijão com arroz, é o protetor solar. Então, quem quer começar a cuidar um pouquinho mais da pele, começa com isso.
Quem raspa a cabeça é fundamental, né? E até quem raspa a cabeça, eu até recomendo assim, ó, vai fazer uma atividade ao ar livre e tal, põe uma boininha, um chapéuzinho, porque não tem a proteção física, né, do cabelo. Eu trabalho, um dos meus hobbies é marcenaria, né? E eu passei a usar touca na marcenaria exatamente por não ter cabelo, porque eu bato a cabeça em alguns elementos que o cabelo é como o bigode do gato, claro. né? É o primeiro sensitivo que a gente tem ali. Então eu machuco bastante a cabeça com isso. No meu esporte, que é o jiu-jitsu, principalmente, né? Eu tô sempre raspado, porque eu uso a cabeça como um dos apoios. Mas o que eu tenho visto também, além do cuidado com a pele, e é uma brincadeira que a gente faz, que a barba é a nossa maquiagem, né, Vini? A maquiagem do homem. A barba é a maquiagem do homem. Deixa a barba, tira a barba, faz bigode, deixa só o cavanhaque. E aí o Daniel fez a seguinte pergunta. Daniel, o meu barbeiro oficial atualmente. Caspa na barba. Qual é a origem da caspa na barba? O que eu faço para diminuir? Sim. Porque é muito frequente. Então, boa pergunta, tá? Isso é bem frequente, principalmente no inverno. A caspa, o nome dela, né, é a dermatite seborreica. Então, ela é uma dermatite e que pode acometer couro cabeludo, área de barba, aqui nessa região, né, na região da sobrancelha, na orelha. São todas localizações típicas da dermatite seborreica. Ela é uma condição da pessoa, né? Não é transmissível, ela é uma dermatite, mas ela está associada com um fungo que mora na nossa pele, que é a Malassezia furfur, tá? E que tá tudo certo. Só que nesses pacientes ela se prolifera mais, esse fungo. E aí acaba gerando mais irritação. Ela pode piorar com o ressecamento da pele, com o inverno e com águas muito quentes no banho, né? No inverno acaba piorando, a umidade também. Então, quando é uma dermatite seborreica muito leve, o simples fato de usar um bom hidratante acaba controlando a descamação. Mas, se não resolve, aí a gente utiliza antifúngicos, né? Na forma de cremes ou shampoo. Por exemplo, o cetoconazol é um clássico, né? E em casos mais graves, com muita vermelhidão, a gente tem que tratar com corticoide. Daí a gente tem que usar creme, pomada com prescrição médica, né? Até porque aí a gente usa por curtos períodos, né? Porque se a gente acaba deixando essa orientação assim, as pessoas vão começar a usar. Já sai correndo pra farmácia. E vão começar a abusar e vai começar a aparecer, porque eles também têm efeitos adversos. Quando usa muito corticoide tópico, isso acaba sendo prejudicial para a pele. Então, o ideal é realmente tu procurar um dermatologista e para um exame adequado, até para ver se é realmente dermatite seborreica, né? Se é caspa. Um shampoo anti-caspa comum que se recomenda é o cetoconazol shampoo. E até nesses casos dá para ser utilizado no couro cabeludo e na área de barba. Mas se não resolve só com hidratante, é interessante sim marcar uma consulta pra gente individualizar, ver cada caso. Tem casos mais leves, tem casos mais graves e até existem tratamentos de manutenção com pomadas específicas que podem ser usadas por longos períodos, né? Não dá pra ficar pegando a receita do amigo, né? Então, uma das coisas que depois eu vou comentar, mas foi a próxima dúvida que veio da barbearia foi... tratamentos possíveis para fechamento da barba, para aquele pessoal assim, eu sempre brinco, existe a barba farta, cheia e dura, a senhora conhece? Farta em bastante lugar, é cheia de falhas e dura de achar. Tá. Entendeu? Então ele perguntou assim, uso do minoxidil, existe alguma outra coisa? Inclusive ele fez uma pergunta para mim que eu nem conhecia, né? Que é uso do microagulhamento para garantir uma maior eficiência do minoxidil. Isso é interessante porque assim, só fazendo um parêntese, quando eu era adolescente, a gente tava numa fase que as pessoas não queriam ter barba. Eu tenho alguns primos, por exemplo, que fizeram depilação a laser da barba porque não queriam ter barba. E aí agora nós estamos numa fase que as pessoas fazem implante de barba, né, porque querem ter barba. Né? Muito interessante eu já atendo muitos pacientes que buscam isso, né? Agora tá na moda a barba. Só que isso é uma questão genética, né? Tem paciente que não tem barba e ponto. E tem que aceitar. Tu entendeu? Eu lembro do meu diagnóstico de calvície, né? Eu fui no dermato e perguntei assim, tem alguma coisa pra fazer? Daí ele disse,
3 palavras pra ti. Alopécia androgenética. Alopécia, calvície, andro do homem e genética, nem tenho que explicar, né? Sim. Então, relaxa. Então assim, a questão da barba, assim, se é uma falha pequena, né, pouquinha coisa, até dá pra se tentar usar o minoxidil, tá? Mas se não preenche, não tem o que fazer, isso é genético. É importante essa informação, porque esses produtos que a gente chama de produtos black, né, eles vêm, esses produtos que a pessoa consegue comprar no mercado sem qualquer mercado, sem receita médica, shampoo de minoxidil ou loção para passar na barba com minoxidil, compra em qualquer lugar. Sim. E aí eles vendem isso como uma coisa revolucionária. E não é revolucionário, não é revolucionário. Para alguns pacientes pode funcionar, para outros só vai causar uma dermatite, porque pode também dar dermatite de contato, né? Irritar a pele. E tem paciente que não tem barba. Até porque a solução de minoxidil é alcoólica, né? Ela é diluída em álcool, né? Então, tem situações que a gente não dá para ir contra a natureza, né? E essa questão que tu comentou do microagulhamento para crescer barba, aí eu acho que já é apelar demais também. Então, apelar pro pó de café com babosa não adianta também. É tipo assim, não. Assim. Pior que é uma pergunta verdadeira. Sim, claro. Mas assim. Porque o que tu pensa assim, né? Se não tem barba, tu pode fazer algumas sessões ali, vamos supor que tu faça algumas sessões, né? De microagulhamento com minoxidil e aquilo dê um bom resultado. Mas a longo prazo, isso não vai ser sustentado. Porque vai voltar a cair. Se tu não tem que fazer aqui de tempos em tempos, né? Sim. Então eu não acredito nesse procedimento para esse fim. Sim. A gente utiliza o microagulhamento para uma série de coisas, uma série de situações e funciona muito bem. Mas para isso eu não acredito. É outra questão que isso me acompanha desde a infância, né? Que eu sou dessa época que o homem não queria ter barba, então era sempre cara rasgada, assim, chegava a tirar a pele, passa a lâmina para baixo, passa para cima, ferrujado, 50 lâminas, 3 lâminas, passa assim, chega a arder a pele, causa aquelas dermatites. E a foliculite, né? Exatamente, que é eu ia entrar na foliculite, que é o pelo inflamado. Eu sofri com isso a minha vida inteira, só melhorou até tu aprender, ou até tu aprender a fazer barba. Isso, né? Como é que se faz barba, tu que é? Eu não faço barba. Tu vai no barbeiro. Tu vai no barbeiro. Eu por exemplo, mas, assim, a minha barba é só de inverno. Então, e no verão eu faço com ela de baixo pra cima até sumir. Mas olha só, mas a dica pra evitar a foliculite da área da barba é você fazer a barba na direção do pelo. Seguindo o pelo. E eu ainda tenho um pelo invertido aqui, que tu faz e não tem como não fazer o contrário. E sabe? por incrível que pareça, tem muitos homens que vêm à consulta com essa queixa e não sabem que é essa... Isso pra mim, quando eu aprendi isso, foi crucial, porque eu vivi a adolescência inteira com foliculite, e aí depois que eu aprendi a fazer a barba, parou, né? Eu conseguia fazer a barba 2 vezes por semana, porque eu fazia ela com água quente, abrindo poro, com pouco creme, e ao contrário do crescimento do pelo. Fio. Então assim, eu fazia uma vez, fazia a segunda vez em 2 dias, no terceiro dia eu não conseguia mais encostar na pele. E aí foi que eu comecei a fazer assim, espaçar mais, aceitar, graças a Deus hoje... Hidratar mais. Não, eu não fazia. E aí tem uma outra coisa que também veio da minha adolescência. Quando eu sou adolescente, tá? Começou a aparecer os primeiros pelos, aquele, eu chamo de código de barra, não é um bigodinho. O bigodinho. Tirar o ato de tirar a barba, de se barbear, estimula o crescimento de pelos mais grossos. Isso é uma coisa, um conhecimento geral, né? Não. Então, se eu tirar ou não tirar, ele vai crescer de acordo com o meu desenvolvimento físico. Ele vai. Só que o que acontece? Quando o pelo cresce, o fio, na pontinha ele é mais fininho, né? No meio ele é mais grossinho e na raiz mais grosso ainda. Quando você corta ele, quando ele tá crescendo, ele aparentemente é mais grosso. Mas ele vai afilando, ele vai. Só que ele vai demorar mais a afilar, né? Que tem que crescer até virar até o seu fio terminal. E daí dá o aspecto de que ele está mais grosso. Por isso que, assim, para homens, ok, que tem barba. Agora, tá na moda as mulheres rasparem, né? E tirar os peluzinhos da lateral do rosto.
tem algumas técnicas que se fazem e que eu não recomendo. E aí acontece justamente isso. Ele acaba ficando mais aparente. Porque quando ele cresce, ele é mais escuro daí. Por ser mais grosso. Mais grosso, exato. Mas não, em relação ao crescimento, ele vai crescer conforme o normal dele, tá? Isso não vai acelerar o crescimento. Não existe um estímulo, então. Não é tipo eu fazer musculação e meu músculo vai crescer. Quanto mais eu exercitar quanto mais tu tirar, mais... Não tem. Sim. Pensando no seguinte, que a pele, por muito tempo, foi considerado o maior órgão do corpo humano. É, né? O maior órgão. Eu li alguma coisa sobre a linfa, tá hoje sendo considerada um dos maiores. Não, é a pele ainda o maior órgão. Então, considerando que a pele é o maior órgão do corpo humano, e o pessoal não se dá conta que isso é um órgão, né? Como é que meu lifestyle, meu estilo de vida vai me garantir uma pele saudável? Alimentação. Tu entrou num ponto bem legal agora. Alimentação, sono, fadiga, estresse, correria, cafeína, gordura, correlação com o sistema hepático. Como é que funciona isso? Explica pra mim. Tudo. Tu entrou num tópico, assim, eu acho fundamental, sabe? Da dermatologia, que é o cuidado da pele de dentro pra fora, não só de fora pra dentro. Então, a nossa pele, ela é o nosso espelho. Então, ela através da pele, a gente consegue identificar várias situações internas, várias doenças, né? Então, ter uma pele saudável envolve muito mais do que passar creme, fazer botox, usar protetor solar. Envolve, sim, um estilo de vida saudável. Porque às vezes as pessoas ficam querendo tratar a causa e não vão na origem. É porque eu vejo muito disso, realmente. Pessoas, relatos e até coisas que eu vi, utilizando minoxidil para tratar falhas de cabelo, que depois que a pessoa mudou de emprego, as falhas sumiram, porque na realidade era um estresse daquela função. Ou ainda, problemas de pele. E aí, no momento que começou a fazer uma dieta, quis mudar o estilo de vida, fez a dieta, a pele melhorou. Isso, obesidade prejudica, por exemplo, a saúde da pele. Também. Bastante, né? Tem uma série de alterações cutâneas relacionadas à obesidade. Acantose nígricas, né? Celulites, um monte de problemas que são relacionados. Que são relacionados com a obesidade. Trata a obesidade, melhora aquilo. E eu tenho amigos aí que eles sofrem de psoríase. Sim. Só que E a psoríase mesmo tem associação com síndrome metabólica, né, que envolve uma série de comorbidades como hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, obesidade, ansiedade, depressão, aumento do suicídio. Então, a psoríase, ela tá associada a tudo isso. Então, essa pessoa a gente consegue ver nitidamente nela. Sofrimento. Que é um caso de sofrimento. E ele sofre com a psoríase, e a psoríase aumenta o sofrimento dele. E não adianta. E é uma psoríase que causa dor, Mas inclusive. tem tratamento, viu? Ele busca o tratamento, assim, é um amigão meu. E nós temos excelentes tratamentos para psoríase. Isso é bom a gente lembrar, porque antigamente só tinha 1, 2 drogas ali. As pessoas têm aquela imagem de ser uma doença de que crônica, não tem o que fazer. Que não tem o que fazer. Mudou o cenário da psoríase. Tem tratamentos ótimos hoje em dia. Então, claro que existe uma escada de tratamento, indicação, né, conforme a gravidade e a extensão, mas hoje em dia, graças a Deus, a medicina evoluiu muito e nós podemos proporcionar um bem-estar e uma qualidade de vida para esses pacientes, né, com tratamentos seguros e que não cura, né? Não é uma condição que tem cura, mas que o paciente consegue voltar ao controle, então. Claro, ficar sem lesões, até ficar sem lesões. Medicina é multidisciplinar, né? Não existe medicina que funcione bem sem a gente não ter um trânsito entre várias especialidades. Então, por exemplo, né, um paciente procura o dermatologista porque está com problemas na pele, aí tem um diagnóstico de acantose nígricas e outros problemas. São aquelas manchas escuras, né, em dobras. E olha como vem para mim isso que ele falou. Vem pacientes assim, as pacientes mais obesas, com uma tendência a diabetes, ou pré-diabetes, ou já diabéticas. E já atendi várias situações em que a paciente vem, doutora, como é que eu faço para clarear essas manchas que fica escuro no pescoço, axila, virilha mais escura? Eu queria clarear isso aqui, não tem algum clareador para usar? Então isso é muito frequente, né, na prática. E aí, assim, sabe qual é o principal tratamento disso? Perder peso.
controlar. Entendeu? Você acredita? Controlar o peso, controlar o açúcar. Então, esse é o principal tratamento. E claro que daí, aliado a isso, nós podemos entrar com clareadores, enfim, que acabam também ressecando mais, irritando um pouquinho a pele, mas de nada adianta eu prescrever um clareador e a paciente não cuidar do peso, cuidar do açúcar. É que daí volta para aquela questão que a gente vai buscar a aspirina para dor de cabeça e não vê a causa. Exatamente. Né? Você estava falando sobre a psoríase e eu estava aqui lembrando que recentemente saiu um trabalho grande mostrando que os pacientes que faziam cirurgia bariátrica melhoram muito a psoríase. É, né? Vini, que legal, né? E, então a psoríase talvez entre na lista de comorbidades que de indicam eleição? a cirurgia bariátrica porque melhora muito com a perda de peso, né? Então, a multidisciplinaridade da medicina é fundamental, assim, não existe a pessoa ter uma saúde integral se ela não tem esse trânsito em várias especialidades, se ela não faz realmente o tratamento completo para aquela doença, né? Porque então não adianta ir lá ficar só na causa, tomando aspirina para dor de cabeça, se tu não consegue identificar o que está te causando a dor de cabeça, e às vezes é uma questão de comportamento. A gente vê na academia isso, né? Pessoas lá estressadas, com um monte de problema, o cara começa a treinar, começa a ter uma mentalidade diferente, e aí lá de repente, mudou, mas isso é muito, eu vejo assim que isso é muito assim da virada de chave. Cada um de nós, a gente tem um momento. Ou não. Ou não. Alguns não conseguem chegar lá. Alguns não conseguem chegar lá morrendo. Assim, um momento assim em que dá uma virada de chave. Que tu percebe que tu tem que ter o controle da situação. E se tu quer envelhecer com saúde, envelhecer bem, infelizmente tu vai ter que ter alguns hábitos. Já assistiu Divertidamente 2? Não, mas eu quero assistir. Então vai assistir. Tem uma parte do filme, eu assisti ontem. Eu quero ver. Levei meus filhos, a gente foi numa turma das crianças de jiu-jitsu, eles viram. E foi muito legal, porque como a gente trata, aquela é a nossa equipezinha de competição, né, filho? Sim. Então, assim, são o pessoal que vai pra São Paulo competir e tal. E campeões o filme brasileiros, né, tem campeão mundial, tem campeão brasileiro, segundo lugar brasileiro, terceiro, assim, a gente tem uma equipezinha legal aqui. E uma das coisas que o filme traz legal é essa questão do controle. A pergunta que aparece fazendo spoiler até, tá? É a alegria conversando com a ansiedade. A ansiedade quer ter controle de tudo. Sim. Então a alegria acalma a ansiedade, dá um chá pra ela. E aí pergunta, mas você tem controle disso? Vai acontecer isso agora? Né? Então essa questão do controle é uma coisa muito... a gente não tem controle de nada. Mas assim, o que eu quero dizer... É dar o direcionamento. Dar o direcionamento com consciência. Isso, né? Isso. Então, assim, e saber conviver com o problema. Porque uma das coisas, assim, isso é uma coisa já da minha terapia. Tá? Já vamos viajar nas terapias aqui. E pretendemos trazer um pessoal da área de psicologia para conversar. Isso é legal. Mas a grande questão é, como é que tu vai conviver com isso? Sim. Essa eu acho que é a chave, não é a chave do ter o controle. Como é que tu vai... Isso vai travar a tua vida? Né? Então a mesma coisa assim, eu estou travado na minha mancha que tá aqui e eu quero fazer com que ela desapareça. Mas ela tem uma multifatoriedade que eu não tenho controle. E eu sou infeliz por isso. Eu pinto, eu boto uma máscara, eu faço curativo. No momento que tu consegue entender que isso é teu, que vai te acompanhar, eu acho que torna a questão mais leve, tu não acha? Da mesma forma que tu disse ali, as pessoas vêm te procurar e tu diz assim, não, eu não vou te deixar mais jovem. Sim. Mas eu vou te deixar mais bonita. Não, até mais jovem a gente deixa mais jovem. Então mas não digo 10 anos mais jovem. 18 de novo. Não, podia botar no cabelo dos 18. Não, a gente dá pra deixar mais jovem, sim, e fica bem legal. Mas assim, né, não exagera, né, nos seus devidas proporções. Não é mágica, né? Não é mágica, Mas tem situações, sim, que, como eu tava falando, que vocês estavam comentando da saúde, né, que quando a gente entende que o que a gente quer, como a gente quer envelhecer, a gente vai adquirindo alguns hábitos e aqueles hábitos passam a ser fundamentais para nós. Só que em algumas situações é tão... a pessoa talvez ela entra num estado de inércia que ela não consegue sair daquela situação e criar novos hábitos, né? Então,
né, aí que nós entramos, né, Vini? Em tentar estimular, em tentar motivar para que a gente tenha mais saúde. Né? Então, isso vai refletir em tudo, no nosso organismo, na pele, em tudo que a gente, até na forma que a gente vai enxergar as coisas, né? E falando em virada de chave, né? Já tá cuidando bem da pele do Benício, né? Como é que tá a prevenção dele? Ela tem um filhinho que é amigo da minha filha, que se chama Benício. Eles são 1 mês e meio de diferença. São uns amores. Não, sim. Mãe sempre acha os filhos uns amores, né? Falando em cuidando da pele, agora tá com urticária aguda pós-viral. Tá vendo? Ficou ruim, com febre e tal, agora deu uma urticária aguda que nem aquela vez na Gigi, lembra? Sim. E as crianças, né, nessa fase que eles estão moldando a imunidade deles, de vez em quando aparecem algumas coisas que a gente fica perdido, né? Fala, meu Deus, o que comeu, o que ele usou que causou isso, é bem agora difícil. No frio é bem comum as assadoras, fica bem rachadinho, assim, ressecada a pele. Eu tenho 2 perguntas, então vou seguir por essa aqui, tá? Das crianças, também tenho filhos, já são um pouquinho maiores, né? Um tem 11 anos, um tem 16. Já são grandes. O de 16 fez o tratamento com o Rocutan. Legal. Então, foi bom? Assim, foi bom, deu um mega efeito, todo mundo viu muito bom, o efeito, né? Seguiu a prescrição Legal. E tudo, agora vai fazer um acompanhamento mais a longo prazo, né? Sim. E eu, seguindo nessa linha, assim, tem uma colega de trabalho minha que tem uma menina, acho que tá com 3 anos agora, 2 anos e meio, 3 anos, e que esses dias estava com aquela síndrome mão-boca-pé. Mão-pé-boca. Isso aí, tá? O que é isso? Eu vejo muitos pais, amigos meus, que são pais de criança pequena, que estão em berçários, e perguntam, o que é isso? Botou a mão no pé e o pé na boca? Ou é um vírus, é uma bactéria? Como é que trata? É tipo afta que tu espera 3, 4 dias, aí tu vai na benzedeira e 3 dias depois passa, mas o ciclo viral é 7 dias, entendeu? Como é que funciona isso, essa questão? Então, a síndrome, doença de mão, pé, boca, ela é uma infecção viral, muito comum em crianças, e em geral bem tranquila, assim, não é grave, né? Isso eu quero dizer, incomoda muito a criança, porque as lesões orais, elas dão muita dor para se alimentar, para tomar líquidos, e basicamente dá uma erupção nas mãos, nos pés e na boquinha. Só que isso também é autolimitado, em questão de 7 dias se resolve. Então, mas nesse caso, tratar realmente os sintomas. Porque ela tem o ciclo viral dela. Tem o ciclo e tratar os sintomas. Se tiver muito desconforto, dá uma medicação para dor, né? Manter a pele hidratada, mas nada específico. Hidratação para criança. Importante. Tá? Hidratação, por exemplo, nesse frio, mãos com a cutícula estourada, a lateral de unha estourada, lábio rachado, não só para criança então, tipo eu tenho mãos estouradas, eu tenho lábio. É bom hidratar. A gente tava treinando em casa ontem, meio-dia lá, tava com o filho do Hoover lá treinando. O Hoover é um conhecido. Meu professor. Aí estava lá em casa, o filho dele foi lá em casa pegar um treininho de jiu-jitsu, foi lá para passar o fim de semana com nós, né? E aí o meu filho foi treinar e de repente tá com a boca sangrando. Disse, poxa, a gente se bateu. Ele disse, passa um hidratante labial. Rachou, daí puxa a pelezinha, né? Isso. Passa um hidratante labial. Hidratante é aquele bastãozinho, tipo manteiga de cacau, ou alguma marca específica. Tem coisa melhor. De hidratante labial, a gente tem uma série de hidratantes labiais aí. Não sei se eu posso falar marcas, enfim. Pode. Se falar, eu grito para que me patrocina. Isso, a gente tem que fazer um Paga Nós no final. Pegar a lista das marcas. Paga Nós. Pessoal, vamos contribuir. Então tem uma série assim, ó, Bepantol labial, Cicaplast labial, Epidrate lábios, vários hidratantes labiais que se podem utilizar e que tem disponível nas farmácias para comprar, né? Até a própria vaselina sólida, que é o Vasenol geleia, que é bem gorduroso, é interessante para hidratar lábio, cutícula. Eu vejo muito assim, os adolescentes sofrendo com isso e não querendo passar nada. Porque vai deixar brilhoso, vai deixar melequento. Não, mas tem uns que são mais... Tem alguma coisa que é opaco, que não... Opaco, completamente opaco, não. Mas tem os transparentes, né? Que são bem discretos, assim. É que eu acho que pro menino, principalmente, né? Mas o nosso podcast é masculino, então a gente tem a tendência de levar pro nosso filho. Daí você pega os incolores. Isso existe, então assim, se eu chegar lá hoje não quero parecer que tô passando um brilho labial, eu tenho algo que eu posso... Incolor e não é brilhoso, assim, né? Sim. Então entrando dentro dessa linha agora do menino e do esporte,
Kensley, eu me machuco muito. No esporte. No rosto. Ah, é? Não, a gente queima muito. Nossos kimonos são abrasivos, né? Nossa, aquilo é e eu grosso, pessoalmente, extremo. como eu uso muito a cabeça pra fazer alguns movimentos. Sim, os movimentos. Eu realmente tenho queimaduras por atrito. sim. Existe alguma coisa que eu possa fazer anteriormente, e não somente como tratamento? Tratamento eu sei, aquela pomadinha que se usa pra assadura de bebê. Também pode aplicar pra ajudar na cicatrização. O que eu posso fazer pra minha pele, que já é um pouco mais seca, eu acho, mais sensível, pra ela ter um pouquinho mais de resistência? Então nesse caso, assim... Porque a gente tá com 6 ou 7 lá assim agora. Machucados? Meu filho foi competir e queimou o rosto na competição em São Paulo. E o que eu fiz? Corri na farmácia, com raspão. O raspão. Queimadura de atrito mesmo. Que aquele kimono do jiu-jitsu. Que é um trauma agressivo, né? Então, pra prevenir mesmo... Eu ia te perguntar se existe uma hidratação, alguma coisa. Não, eu acho que ter o hábito capacete de futebol americano. Eu acho que o capacete seria uma boa. Esse é um caso que a gente tem que conviver. Olha, isso aí. Vai queimar a cara. Vai fazer. E aí depois tu passa um hidratante restaurador, um hidratante multireparador, né? Sim. Tipo um Plast, uns balmes, o Cicaplast, Cicalfate, o Bepantris, o Bepantol. A lista é grande de cobrança hoje. 10 minutos. 10 minutos só. São exemplos, assim, de hidratantes multirestauradores, né? Dermon. Sim. Mas assim, não, são coisas inerentes ao esporte, né? Não, isso aí faz parte. Mas a pergunta é pra poder chegar na próxima também, tá? Fungo ocasionado à atividade esportiva, o pé de atleta, aquele fungo de pele, fungo ocasionado por pouca higiene, vamos dizer assim, um kimono, no nosso caso, kimonos que não são lavados. Não são lavados. E que o kimono vai estar com fungo Suor. já. Ainda bem que isso mudou. Na época que eu comecei a treinar, não se lavava. 20 anos atrás, não lavava o kimono. Imagina só. Lavava com sabor queijo. Porque eles diziam, não, que vai estragar o kimono e tal, e era quase que uma regra, assim. E o cheiro? Horrível. Eu treinei... Nossa, eu sou de Minas, de uma região calor, que né? faz muito calor. Então, imagina. Quase Bahia, a né? gente era finalizado só no cheiro do kimono. Pros meus alunos, eu dou aula pra iniciante. No jiu-jitsu, eu só dou aula pra iniciante. E eu sempre oriento eles. Mais de um kimono, lavem com frequência. Se o kimono... Talvez vocês nem sintam o cheiro do kimono de vocês, mas eu sinto. Então eu vou dar um toque. Mas assim, lavar com vinagre e tal. Mas a grande questão é que eu quero poder mostrar para eles que não é só a questão de mau odor. É a questão dessa falta de higiene trazer malefícios pra gente. Malefícios pra saúde, né? E uma coisa que mudou também é que hoje nas academias como a nossa, né, de equipes grandes assim, se difundiu a ideia de que ter higiene com kimono é também uma questão de respeito ao teu colega de treino. Ao colega, isso. Então isso aí legal, que bom que mudou. Então eu queria ver essa questão sobre... As micoses, elas são... existem vários tipos de micoses, né? E podem acometer qualquer parte da pele, das unhas e até do couro cabeludo. Então, o que a gente pode fazer para tentar prevenir é realmente ter as medidas de higiene, evitar ficar longos períodos com as roupas úmidas. A umidade e o calor são os principais fatores envolvidos. É meio de cultura. Meio de cultura. Para fungo é o meio de crescimento. E uma coisa pra quem não sabe o que é meio de cultura, o meio de cultura é onde o fungo vai crescer. É a casinha e o alimento dele. Lugar então, quente e úmido. E aí, quente e úmido, no nosso caso, quente e úmido. Sovaco, virilha. Entre os dedos dos pés. Então, até a frieira que você falou, pé de atleta, que é o intertrigo micótico, ela nem é de transmissão, assim, ela acontece da pessoa mesmo, de não secar entre os dedos dos pés, que nós temos fungos que moram na nossa pele, e em situações favoráveis eles se proliferam, é o que acontece, né? Mas sim, daí lembrar de secar entre os dedos dos pés, né? Agora no inverno principalmente. E nas doenças dos esportes, sim, isso pode ser transmitido de contato também, e aí tá a prevenção. Qual é o tempo de vida de um fungo, por exemplo, num ambiente não humano? Sei lá, a desgraça do meu colega... Não, a desgraça do meu colega sentou de cueca lá e ele tava com fungo de virilha, e outro foi lá e sentou no mesmo lugar algumas horas depois. Que não é assim que funciona. Não? É que para você adquirir uma infecção, você tem que ter, claro,
o micro-organismo numa quantidade razoável e você também tem que estar predisposto a isso. Então, a tua imunidade cutânea ali, ela ficou violada por algum fator, né? Ou uma ferida, ou um ressecamento, ou uma atopia prévia. E aí tu vai se contaminar com isso e ele vai se proliferar. Então, não é todo mundo que entra em contato que vai desenvolver a doença, né? Isso para todas as infecções. Sim. O que alguns pegam, outros não? O que eu, como dermatologista, nunca peguei verruga? Se eu trato verrugas semanalmente... verruga era a próxima pergunta. Nós estamos indo bem, então, hoje, né? Que é um vírus, a verruga. Existem vários subtipos de vírus HPV. Alguns são sexualmente transmissíveis, outros não. É bem comum para atleta também verruga de dedo, né? Eu vejo colegas com verrugas nas mãos. Daí essa não é sexualmente transmissível. Um outro subtipo também é um vírus, né? É importante mencionar que o tratamento da verruga, ele é ablativo, então a gente tem que destruir essa verruga com várias técnicas, mas ela pode sempre voltar, porque ela não tem cura. Quem tem essa predisposição a ter essa infecção pelo HPV, sempre pode voltar, né? Mas quando tiver, é importante tratar, porque com o toque, se tu tá com um cortezinho na unha, se tu tira a cutícula da unha, faz um machucado, um raspão, aumenta a chance de você se infeccionar. Certo. E considerando que a verruga é um HPV, né? Ela é oriunda do vírus papiloma humano, né? Papiloma humano. Papilomavírus humano. Isso. A vacina que hoje está se administrando nas crianças pré-púberes, né? Ali 11, 12 anos, antes das primeiras relações sexuais. Excelente. Isso é um método profilático e preventivo. Mas para aqueles subtipos, né? Que causam... Para os sexualmente transmissíveis. Tem alguma coisa que exista a fim de fazer essa prevenção humana do outro tipo de papiloma? O cutâneo em geral? Alguma outra coisa assim? Até essa vacina, ela é interessante... tem para 4 subtipos, se eu não me engano. Agora eu teria que revisar bem certinho. Mas... até agora a gente vai começar a ver como que vai ser a prevalência das verrugas de um modo geral. Para saber se tem imunidade cruzada entre os subtipos. Isso, com os outros subtipos também. Legal, interessante. Então, a gente vai começar a ver. Então, é super importante desses jovens, os teus filhos já estão nessa faixa etária, de fazer essa vacina. Eu acho que um deles já fez, o outro tá na lista. Claro que o foco principal é a prevenção do câncer, né? Relacionado ao HPV, mas também está indicado fazer a vacina para quem tem muitas verrugas. Que legal, isso aí isso eu não sabia. Que interessante. E o sistema imunológico, ele é fantástico, né? Como hoje a gente tem uma quantidade de vacinas muito grande, a gente ainda vai aprender muito sobre imunidade cruzada, né? A gente teve agora o evento da pandemia que, né, a gente teve que desenvolver aí vacinas... extremamente rápidas, né? Extremamente rápido, tudo, e acredito que daqui a 10 anos a gente vai ter um conhecimento bem vasto sobre imunidade cruzada que elas induzem, porque tem muita coisa do sistema imunológico que a gente não consegue ainda compreender, né? E essa questão da vacina, ela tem um efeito a imunologia, ela é o futuro da medicina, né? É o futuro da medicina. Dos tratamentos, né? Então, tratamento oncológico, tratamento das doenças cutâneas, tudo é na base da imunologia. Que isso é sobre a predisposição, né? Então, assim, a doença, ela precisa... Vai no alvo da... Ela precisa que a gente tenha a predisposição para que ela aconteça, né? E, por exemplo, quando é que a cirurgia... Eu sempre falo da minha especialidade, mas quando é que a cirurgia bariátrica vai acabar? Quando a gente tiver tecnologia suficiente para ir lá e inibir os genes, né, que predispõem a pessoa a emagrecer, a se tornar obesa. Né? Então, a minha especialidade é uma especialidade que eu tenho certeza que vai acabar no futuro. Né? Mas vai demorar. Ixi, vai longe ainda. Tem muita água pela frente. Tem né? muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa que a gente ainda nem entende, né? Que melhora, né? Por exemplo, esse trabalho da psoríase que a gente falou mais cedo é super interessante por causa disso, porque é uma doença
né, do sistema imune que melhora quando a gente perde peso, né? Então, tem muita coisa ainda para ser explorada. Esses tratamentos novos da psoríase, eles são imunobiológicos, né? Então, eles vão em interleucinas específicas que atuam na proliferação de células inflamatórias, então eles acabam inibindo isso bem no alvo. O próprio melanoma, né? O melanoma a imunoterapia revolucionou o tratamento do melanoma metastático, né? Câncer de pele. Olha aí. Então, como vocês falaram, essa questão da imunologia, tratamento oncológico já sendo visível. Como é que é hoje o câncer de pele no Brasil? Como é que ele está sendo encarado? Nossa região aqui, que tem um altíssimo índice de pessoas com câncer de pele. A questão de ser no maior órgão do nosso corpo, como é que é o tratamento disso? Sim. Todo câncer a gente tem que se preocupar, mas quando eu devo me preocupar para prevenir e como eu vou tratar isso? Bom, começando com a tua primeira pergunta, como é que é o cenário do câncer de pele no Brasil? Só para você ter uma ideia, ele é simplesmente o principal câncer em números, é o câncer mais comum no Brasil, é o câncer de pele não melanoma. Então, é o câncer mais comum no Brasil e no mundo, né? Então, só no Brasil, 30% dos cânceres são de pele. E aí a gente classifica em câncer de pele melanoma, que esse é o mais grave, que é aquela pintinha marrom, geralmente marronzinha, pretinha, né? O melanoma é o mais raro, é menos de 5%. Então é aquela pinta esquisita, assimétrica, com bordos irregulares, que tem mais de duas cores, que está crescendo. Então lembra que aquelas pintinhas pretinhas a gente tem que se ligar. E o outro subtipo, que é o mais comum, que são os cânceres de pele não melanoma, são os carcinomas. E aí a gente tem o carcinoma basocelular e o escamocelular. E aí, em geral, é aquela feridinha que não cicatriza, que descama, passou um mês, não cicatrizou, parece uma espinha, não cicatriza. Se tu tem uma feridinha aqui, mais brilhosa, rosadinha, que descama e que não cicatriza, isso pode ser um câncer de pele. Então, existem essas duas características principais. Em relação ao tratamento cirúrgico, né? A gente faz a cirurgia, retira a lesão e a princípio está curado. Tendo que ter um acompanhamento, claro, para todos os cânceres naqueles primeiros 5 anos, pelo risco de recidiva. Uma exceção é o melanoma, porque dependendo do grau em que ele se encontra ao diagnóstico, o melanoma, por que é exceção o melanoma? Porque aquela pintinha em que você não valoriza, que você não sente nada, silenciosamente, ela pode se espalhar para outros órgãos e causar metástases, né? E jogar esse câncer para outros órgãos. Por isso que ela é tão grave, né? Porque ela pode matar. Então, uma coisa que é silenciosa, que é discreta, que não incomoda, se você não valorizar isso, pode levar ao óbito. Então, nesses casos, é feito um estadiamento, né, para identificar o grau em que esse melanoma chegou, ou se foi só na pele. Se foi só na pele, a gente faz a cirurgia e faz o acompanhamento clínico. Se ele tiver metástase, vai ter que fazer acompanhamento com um oncologista, e aí existe um arsenal de tratamento medicamentoso para esses pacientes. Interessante, porque na minha família a gente tem casos de câncer de pele. Qual? Carcinoma ou melanoma? Eu não sei te dizer realmente. Isso é uma pergunta que eu sempre faço na consulta. E os pacientes, eles me respondem isso. Eu não sei. Não sei. Mas é fundamental saber se foi um carcinoma ou melanoma, entendeu? Porque o carcinoma é muito comum. Agora, se é um melanoma, o olhar, o furo é mais embaixo. Não, mas deve ser o carcinoma porque, como faz bastante tempo que vem em recorrências,
Não, mas é legal tu falar isso, porque isso é uma coisa frequente na minha prática. Sim. As pessoas não valorizam a diferença, mas tem muita diferença. Sim. O melanoma, ele tem uma carga genética muito maior, né? Muito maior. Muito maior. Ele não está relacionado só à exposição ao sol. Solar. Claro que os dois têm uma carga genética, mas o melanoma principalmente é maior. Parente de primeiro grau. Sim. Pai, mãe e irmão. Ah, não é vó, não é pai, mãe e irmão, né? De primeiro grau, com histórico de melanoma, tem mais risco de você ter. Eu faço bastante cirurgia para melanoma. O Vini opera muito e opera bem. E uma coisa que eu sempre tenho cuidado, e eu ensino os residentes a ter esse cuidado, é encaminhar o paciente de volta ao dermatologista depois da cirurgia, porque imagina só, a pessoa tá lá com um câncer grave, que é o melanoma. Quando a gente fala melanoma no consultório, dá para enxergar as pessoas assim mudando o semblante, porque é um senso comum de que é um câncer bem mais agressivo. E aí, uma coisa que eu sempre bato na tecla é o seguinte: tem que enfatizar com o paciente que ele precisa voltar e continuar fazendo o acompanhamento com o dermatologista, porque depois que faz a cirurgia, todo mundo tende a relaxar. Eu tirei o tumor, então agora tá resolvido, controlado, tá resolvido. E não, pode ter recorrência, pode aparecer em outro lugar. Eu já operei pacientes que fizeram cirurgias curativas, né, do ponto de vista oncológico, e que depois apareceu um melanoma na cicatriz. Lá na cicatriz, e era um melanoma novo. Né? Não era uma recidiva. Não, era um melanoma novo melanoma. Então isso é muito importante. Carcinoma basocelular e melanoma são duas coisas que o tratamento cirúrgico é diferente, o acompanhamento depois é semelhante, mas lembrar que melanoma sempre é muito mais grave e tem que ter muito mais atenção. Né? Porque não é só relacionado à exposição solar, é relacionado à genética. A genética. Tanto é que o Bob Marley faleceu de melanoma acral. Isso, no pé. Então, negro teve melanoma na planta do pé, né? Faleceu disso. Mas, em relação ao tratamento... Geralmente, esses casos, quando chegam para nós, eles sempre são mais graves, né? Sim. Porque é numa região que ninguém pensa que tem uma pinta no pé e que aquilo ali vai ser um problema. Por isso que eu tiro o calçado para examinar de todo mundo. Porque, às vezes, o paciente não valoriza e é ali que está o problema. E essa questão que o Vini falou do exame da pele continuar, o paciente ele fica assim, já fiz a cirurgia, resolvi, tô livre, né? Mas nos primeiros 5 anos, existe uma grande chance de você ter um segundo melanoma em outra parte da pele. Então, por isso é muito importante fazer o segmento do exame da pele, né? Com o dermatologista sempre. Né? Claro que no início vai ser mais frequente, depois, nos 2 anos, acaba sendo anual novamente. Né? Sim. Esse número 5 anos é um número que a gente vê se repetir na medicina. Eu ia dizer isso, que a gente vê em várias coisas, 5 anos, 5 anos. Eu acho isso legal porque para o nosso público, né, que é de outras áreas e que nos assiste, isso é uma coisa boa para não se esquecer. Então, assim, quando é que eu digo que um paciente meu da obesidade está com a doença controlada? 5 anos. Quando é que eu digo que um paciente que fez uma cirurgia para câncer está oncologicamente curado, entre aspas? 5 anos. Então não se esqueçam desse tempo de 5 anos. Ele é muito útil para a gente lembrar do período em que a gente tem que mais continuar crítico, vigilante. Né? Mais crítico, mas o exame, assim, para quem teve câncer de pele é para toda a vida. Claro. Uma vez ao ano, fazer o check-up, ir lá no dermato, tirar toda a roupa, examinar toda a pele. Isso às vezes é uma consulta. Prevenção, né? São consultas, né, que evitam mortes das pessoas. Né? Então, assim... eu vi um caso de um melanoma na unha. Sim, melanoma ungueal. E a pessoa teve que amputar a ponta do dedo, cara. Isso eu achei assim, porque eles tentaram tirar e fazer, o mais seguro foi a amputação da falange. Sim, da falange. É uma doença agressiva. Muito né, agressiva. Que merece todo o cuidado das pessoas. Né, porque os tratamentos são agressivos, né? E o que pode acontecer com a pessoa é morte, né? Morte. Então. E outros tipos de câncer, eu consigo correlacionar com melanoma, sem falar em metástase, por exemplo. Fulano teve câncer de próstata,
ou câncer de pâncreas, e para mim apareceu um melanoma. Ele pode ter uma ligação genética com alguma coisa dessa, uma influência cruzada, alguma coisa assim? É possível a gente dizer isso? Afinal, melanoma tá na pele. Até então pode, né? Até pode, mas não é uma coisa assim que se sabe muito dessa correlação. O que a gente sabe é que pacientes que têm histórico familiar de câncer, né, eles... tu acaba, se tu vai investigar a família, tu descobre outros tipos de câncer ou cânceres semelhantes. Então, assim, essa carga genética para o câncer é importante e isso envolve o sistema imunológico, né? Então, nós estamos conversando aqui e a gente está, entre aspas, produzindo câncer o tempo inteiro. E o nosso sistema imunológico tá batendo. Tá defendendo. Vai lá e combate essas células. Então, o que a gente vê na prática, e isso é um conhecimento que é muito mais do acompanhamento, né, da experiência que a gente tem em acompanhar pacientes com tumores, né, é que algo no sistema imunológico daquelas pessoas, determinado pela genética, não é legal em relação a isso. Então, e aí entra também o ambiental, né, Vini, o estilo de vida. E ainda tem o então a gente tem a carga genética e a gente tem o comportamental ambiental, que é o que nós podemos fazer. Dentro dessa parte do comportamental, e voltando para a estética, né? Muitos amigos meus têm tatuagem e eu tenho interesse ainda em fazer. Eu sou uma questão, entende? Na verdade, eu nunca achei que eu cheguei no momento do corpo que eu valeria a pena fazer a tatuagem. Mas meus amigos, alguns que têm tatuagem, perguntaram: como eu posso fazer para realçar minha tatuagem, cuidar ela logo do início, manter um cuidado a fim de eu alastrar o prazo de um retoque, a relação da tatuagem com câncer de pele, como é que funciona isso, a proliferação de doenças relativa à tatuagem, no momento da pintura, da aplicação da tinta. Vamos fazer um alerta, façam uma consulta com o dermato antes de fazer a tatuagem. Né? Isso é fundamental. Imagina, né? Tu tem uma pinta tu lá, tatuar em cima de uma pinta. E até interessante os tatuadores, né? Tem já agora tem treinamentos para tatuadores, cabeleireiros, para saber identificar, né, lesões suspeitas. Isso é muito legal. Né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia já fez projetos assim dessa forma para capacitar fica a dica, tatuadores, né? Um cabeleireiro, um barbeiro profissional, quer se tornar um profissional de alto nível, fazer esse tipo de treinamento, porque eles através da atuação deles, eles podem ajudar a salvar vidas. Porque isso é um cuidado, né? É um cuidado com o ser humano. E assim, questão de manter a tatuagem bonita, hidratante e protetor solar. Não foge disso. Aqueles pigmentos que eles usam, eles podem se modificar com a exposição ao sol, né? Podem, eles vão desbotando, né? Vai aprofundando o pigmento. Eu perguntava a descamação, como é que funcionava, o desgaste da questão da formação de novas camadas de pele. Isso, claro, a pele está se renovando o tempo inteiro. Antigo, né, que a gente vai olhar aquele pessoal mais antigo, surfista. A pele, ela tá mensalmente se renovando. Né? Aquelas tatuagens mais desbotadas, assim, aí tu olha assim e fala, aquele ali é das antigas. Né? É isso. Tomou tanto sol que a tatuagem vai desbotando. Ela vai aprofundando, né? A pele vai se renovando e o pigmento vai aprofundando, por isso que ele vai ficando com esse tom desbotado. Isso é o primeiro cuidado. A questão é o local da tatuagem. Não tatuar sobre pintas, sinais, né? Porque esses sinais, eles podem ter uma transformação ao longo da vida. Tu nunca sabe quando isso pode acontecer e vai atrapalhar no diagnóstico. E o que mais que tu me perguntou? Não, era sobre a questão da manutenção, estender a vida útil da minha pintura. Hidratação e protetor solar. Afinal, eu tenho uma tela no meu corpo que eu quero manter essa tela. Em casa, eu boto um vidro na frente, fecho hermeticamente. Passar um hidratante após o banho, diariamente. E quando for expor ao sol, caprichar na proteção solar. Proteção solar agora, nós estamos no inverno, né? Isso. O pessoal dá uma rateada. Dá uma relaxada. Dá uma relaxada, né? Mesmo no inverno eu preciso ter um cuidado maior com a exposição, porque agora no inverno, eu pessoalmente, é quando eu vou pro sol. No verão eu não vou. No verão eu tenho... Aqui é o que eu falo da combinação. Aqui as pessoas fazem o que vocês chamam de lagartear. Né? Isso, quer se expor. Né? Tá um frio e aí vai lá pro sol de meio-dia. Olha, o ultravioleta tá ali. Lá. Não é porque a temperatura tá mais baixa. E nem a questão de nublado. Às vezes não tá nem com sol, mas o raio tá lá. Sim. Então tem que usar, é importantíssimo. Isso era a sequência.
Tem uma piscina na minha casa, coisa mais linda. Ela tá sob a sombra, mas meu piso é branco, E reflete. Isso é importantíssimo. Vai dar eu vou ter uma influência do reflexo. Vai ter, sim. Reflexo da insolação na parede, da insolação na areia da praia. Então não adianta eu ficar sentadinho debaixo do meu guarda-sol. E não usar o protetor. Perfeito. Isso é super importante. Tem que aplicar. E a reaplicação quando eu tomo meu banho de mar, quando eu tomo meu banho de praia? Logo após. Logo após. Sai, mergulhou, secou, reaplicou. Nenhum protetor ele vai ser super resistente. Os mais resistentes, eles são físicos, os filtros físicos e os minerais, que geralmente os surfistas usam, eles são mais resistentes à água. Aquele branquinho assim. Isso, que deixa ele é mais difícil de remover. Hoje em dia não tem só os brancos, tem uns com colorido, eu vejo muito essas meninas com cor de rosa. Não, e até cor da pele, que parece uma base, entendeu? Mas sim, mergulhou, secou, reaplicou, para garantir a proteção. E qual é hoje o FPS, o fator de proteção solar, indicado, por exemplo, para um adulto, para uma criança? Sim, no geral, para os adultos, um FPS maior ou igual a 30, né? Criança, a gente vê os fotoprotetores infantis, ou os kids, sempre vai procurar por infantil. Eles são, em geral, um FPS maior ou igual a 50, né? Para pacientes com maior risco de câncer de pele, peles muito claras, no verão, eu costumo recomendar um FPS maior ou igual a 50. E a questão da química da piscina, o cloro, anti-algas e tal, a ação sobre isso. A proteção também é o protetor solar, é o hidratante, não, daí... é um lava-jato depois. Daí pra tirar o cabelo verde lá, de tanto cobre que colocaram como algicida. O interessante é tomar uma ducha após. Tomar uma ducha pro cabelo antes e após. Antes e após. E pro cabelo verde, além de tomar ducha, passar um hidratante, um creme, uma coisa, e depois ir pra piscina. Sim. E aí logo após tomar uma ducha, remover e hidratar. As camadas de proteção. Pro cabelo não ficar verde, né? Mas pra pele, de um modo geral, toma ducha, né? Se vai estar durante o dia, vai acabar reaplicando protetor solar, que já hidrata também, né? A gente estava falando, e uma coisa que a gente não comentou é sobre a cumulatividade da radiação solar, né? Porque às vezes a gente vai atender esses pacientes e aí eles dizem, não, mas olha só, eu nem tomo sol mais e me apareceu essas lesões de pele. Claro, mas vem depois, não é na hora, né? A radiação ela é cumulativa, né? Então, desde a infância, as crianças começam a tomar sol sem proteção, e por isso que agora a gente vê, né, década de 80, década de 70, ninguém usava protetor solar, pelo contrário, né, as pessoas usavam óleo bronzeador, pra bronzear e ficavam lá. Fritura, meu. Sim, fritura. Isso é bem interessante, porque os pacientes, eles vêm assim, depois dos 45, 50... Ai, olha essas manchas que me apareceram, né? Como se fosse assim, de agora eu nem pego o sol mais. É isso que o Vini falou, é cumulativo. Então, o maior período da vida em que tem mais exposição solar é na infância e na adolescência. Que é o período da vida que a gente mais fica exposto. Por isso é importante a gente cuidar dos pequenos, das crianças, né? Elas não... É o período da vida em que mais tem exposição solar. E aí, claro, depois na vida adulta, sem se cuidar, sem usar, isso tudo vai acarretando, e lá com 50, 60, mancha e mais mancha, e câncer de pele, né? Não é de uma hora para outra, né? Dando aquele salto ornamental, falando agora do adolescente, falou da criança e tal, da transição, tempo. E a acne? Qual é a origem da acne? Como a criança trata? Acne no adulto? Quando é acne e quando é foliculite? Como é que eu sei diferenciar? Tá. O cravo, né? Então a acne, ela é uma condição, em muitos casos, crônica, que é uma inflamação, uma doença da unidade pilosebácea. E como é que a gente diferencia a acne da foliculite? A acne é uma doença em que é caracterizada por lesões comedonianas, que são os cravos, e lesões inflamatórias, que são as pápulas e as pústulas, que são as bolinhas, né, de espinha. E a foliculite é uma inflamação no folículo piloso, que não vai ter lesões comedonianas juntas no mesmo momento, né.
existem várias causas de foliculite, infecciosas, idiopáticas, tá? Mas falando da acne propriamente, ela começa a acontecer mais ali na puberdade, né? Os adolescentes, em que a gente tem um aumento dos hormônios, né? E aí ela pode se estender ao longo da vida, inclusive por toda a vida. Por isso que a gente fala que ela é uma doença inflamatória potencialmente crônica. E dentre os tratamentos, então a gente tem vários tratamentos, vai depender de cada caso. Se é um caso mais leve... Aquela espinha que de vez em quando me aparece, existe alguma pomada, alguma coisa? Posso estourar? Posso romper? Não, espinha não. Espinha não se deve estourar, até pelo potencial de disseminação e dessa infecção. Tu pensa que tu tem uma espinha no nariz, bem inflamada. Tu vai lá e tu estoura, tu espreme, e aquilo ali pode ir para tua circulação. E pode aumentar essa infecção. Então, isso não se faz. Não se estoura a espinha, né? Até porque pode gerar uma cicatriz depois. Mas existem, sim, antibióticos tópicos com prescrição médica, que são secativos e que a gente pode utilizar para diminuir essa acne mais rápido. A acne, então, é uma infecção? É uma doença. Infecciosa? Não. Ela tem uma patogênese que envolve uma bactéria que mora na nossa pele. Falou de antibiótico, eu logo vou para a bactéria, né? Claro. Mas ela não é só infecciosa, ela é uma doença inflamatória que tem um aumento da produção de sebo, que tem um aumento do turnover das células ali epiteliais, em que tem uma aceleração das células, tem uma inflamação dessa bactéria, que é o Cutibacterium acnes, que mora na pele, uma proliferação maior dela, e uma série de citocinas, interleucinas, que são liberadas por essa inflamação no local. Então, ela tem esses 4 pilares básicos, né? E também a questão ambiental e genética. Sim. Comer chocolate, amendoim, outras oleaginosas, Isso gordura. Isso pode piorar, mas tem pacientes que mesmo... O que piora? Porque daí aumenta a produção de sebo. Certo. Então, uma alimentação com alto índice glicêmico, o que é isso? O açúcar mesmo? Muito açúcar, né? Não é só o chocolate, não é? Então, uma alimentação com alto índice glicêmico. Doce, fast food. Fast food, muita massa, pão branco, sobremesa. Isso vai aumentar a produção de sebo, né? E piorar a acne. Mas é importante mencionar que muitos pacientes, eles acham que é só isso. Eu tô comendo bem, tá tudo certo e eu ainda continuo tendo acne. Ela é uma doença da glândula sebácea e que precisa ser tratada. E aí existem medicamentos que a gente utiliza para isso. Não é só cuidar da comida, não é só cuidar do estresse, não é só fazer limpeza de pele. E eu tenho uma pergunta para outro caminho agora, que eu acho que eu nunca fiz para nenhum dermato. Tá? Pode fazer, manda ver. Maus odores da pele. Certo. Nós conhecemos a profilaxia, não, só o tratamento do desodorante. Isso. Mas a minha alimentação, controle de sudorese, o que eu posso fazer para diminuir isso? O mau odor. Isso tem um nome, é bromidrose, que é o mau odor da axila, né? É bromidrose, que é o CC que fala, né? Então, isso acontece por uma proliferação bacteriana maior no local, com acúmulo de suor, né, células mortas, e também influenciado por questões alimentares, alho, cebola, isso também pode piorar. E aí, sim, pizza de alho e óleo, assim, daí tu dorme no outro dia, a cama fica cheirando a alho. E aí, sim, tem tratamento também, a gente utiliza os antitranspirantes mais potentes, com cloridróxido de alumínio, a gente utiliza antibióticos, né, para controle ali, de tempos em tempos. E para quem tem sudorese excessiva, a gente pode utilizar o Botox. Botox para sudorese? A aplicação da toxina botulínica, né,
para hiperidrose, que é o excesso do suor. Como é que aplica? É aplicado no local da hiperidrose? No local da hiperidrose, isso. Se é axilar, a gente faz os pontinhos na axila com excelentes resultados. Um procedimento bem seguro feito em consultório. Eu tenho que fazer na minha testa, cara. Na testa é legal. Mas não. E daí a gente dá pra fazer no couro cabeludo. Então o Botox, além da questão de fazer o preenchimento, vamos dizer assim... O Botox, ele não preenche, ele paralisa. Ele paralisa. É, isso é outro ponto. Por isso que fica com aquela boca assim. Mas as aplicações do Botox, elas estão cada vez mais variadas, né? A toxina botulínica, ela é utilizada para enxaqueca, bruxismo. Sim, porque a toxina botulínica, que é conhecido como Botox, qual que é a função dela? É paralisar o músculo, né? Então, existe ainda uma confusão, até tu falou com o preenchimento, né? O preenchimento a gente preenche com outras coisas, que é o ácido hialurônico. Certo. O Botox, que é a toxina botulínica, ele paralisa o músculo. Então, quando ele relaxa a musculatura, ele é utilizado, então, para dores crônicas, para bruxismo, que é quando tem essa musculatura muito hipertrofiada, para quando o paciente tem enxaqueca. Claro que não é só o Botox, né? Tem um tratamento clínico por trás disso, mas ele ajuda muito. Interessante. E para sudorese excessiva também. E na nossa mídia atual apareceu muito o caso desse tratamento feito com fenol. Isso é uma pergunta que me fizeram numa festa que eu gosto de fazer o marketing da nossa programação. Infelizmente eu não consegui fazer a caixinha. E daí trouxeram essa pergunta para você. E o fenol, e as mulheres na festa de São João estavam vendo cosméticos e tal. Tinha uma pessoa que vende cosméticos, estava junto lá, aproveitou o ambiente, né? Claro. Eu escondi meu cartão de crédito. A minha esposa não tinha levado dela, né? Eu escondi o meu, disse, perdi na churrasqueira. Queimei. Não, mas... e falaram realmente dessa questão do formol. Do fenol. Fenol. Formol é para preservar o corpo. Isso aí. Não, o fenol, ele é uma substância utilizada há muitos anos na dermatologia, mas ele é um peeling médio profundo, né? Agressivo, que precisa de vários cuidados, né? Ele traz resultados sensacionais quando bem aplicado. Até nenhum outro tratamento dermatológico consegue os resultados do fenol. Mas tem que ser feito com critérios, existem contraindicações, o paciente tem que estar saudável, tem que ser feito com muito cuidado, que isso vai acabar destruindo toda a pele. Dizer, porque as fotos que eu vi sobre o tratamento do fenol, ele é um ácido orgânico, sou químico, ele é um ácido. Ele é um ácido orgânico, ele tem um pH ácido e ele realmente vai corroer. A função dele é fazer uma corrosão química. Ele causa uma destruição importante de toda a pele e vem uma pele nova. Então, não são todos os pacientes que podem ser submetidos a esse tratamento. Ou seja, não é a varrer, eu não posso chegar lá no meu esteticista e dizer, aí é que está a importância de procurar, quando a gente vai fazer um tratamento, procurar um profissional que seja realmente habilitado a fazer isso. Especialista. Porque aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o que acontece, né? Teve aquele caso do fenol. E aí, teve toda aquela repercussão. O que a Anvisa fez? A Anvisa faz? Proíbe o uso do fenol. Mas será que é esse o caminho? Anos que os dermatologistas usam fenol com excelentes resultados. E não é só para estética que é utilizado o fenol. Exatamente. O fenol é utilizado para tratamento de verruga, tratamento de ceratose actínica, cicatriz também. Existe uma técnica que não é aquela técnica de todo o peeling de fenol, que é a técnica de cross, em que é utilizado para cicatriz de acne, em que se coloca no buraquinho da cicatriz, também é utilizado. Isso. E aí agora os dermatologistas, né, estão passando por um período agora sem poder utilizar o fenol, porque foi proibido, porque uma profissional sem nenhuma formação para fazer aquilo teve um resultado ruim. Então, assim, não dá para a causa dessas coisas que acontecem, na maioria das vezes são profissionais que não são especialistas no que eles estão fazendo e que querem fazer os procedimentos, né? Então a importância, né, que e hoje em dia a banalização dos procedimentos está cada vez maior, né? A gente tem cada vez mais que hoje em dia a rede social dá muita voz, né? Existe o lado bom disso e o lado ruim. Tem as pessoas que dizem que a rede social deu voz a todos os idiotas, né? Exato. Eu escutei uma vez de uma aluna minha que o Instagram é terra sem lei.
E é bem isso, né? Assim, tu vai bonito lá, fala bem e traz e quer vender uma ideia pro público e consegue. Graças à rede social. Ela traz uma autoridade, né? Traz uma autoridade que muitas vezes essa pessoa não tem. Então a gente tem que ter muito critério em escolher os profissionais que a gente vai... Isso é uma questão cultural, né? Porque no passado, em quem tu acreditava? Em quem falava no telejornal. Então no momento que tu transfere isso para uma pessoa comum... Eu quero falar, eu crio a minha verdade. Eu crio o meu micro porque telejornal. Eu sempre brinco que a verdade é o ângulo que eu tô olhando de fato, né? Exatamente. Se eu desenhar aqui um número 6 na mesa, pra mim é 6, pra ti é 9. E nenhum dos dois tá errado. Isso. Depende, né? Depende do ângulo que eu tô enxergando. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem muitos profissionais que querem atuar em áreas que não lhe competem e que não têm a capacitação adequada para isso, mas o paciente é responsável por suas escolhas. Sim. E falando em escolhas e ambientes... e hoje em dia a gente tá cheio de informação, então hoje em dia... Só que o nosso problema hoje é saber o que é verdade nessa informação. Porque saber onde procurar, isso é uma... Aí eu vou dar uma dica. Se tu quer saber se o teu médico é realmente especialista, tu vai no site do CREMERS, coloca lá no Google CREMERS, busca médico. Coloca o nome completo ou o número do CRM e ali vai dizer se ele é especialista. Tudo que ele sabe fazer ali, entre aspas. Assim, vai dizer se ele é especialista. Se ele é dermatologista, se ele é clínico geral, se ele é cirurgião geral, né? Então esse é o primeiro passo. Outro ponto importante, se tu vai na rede social e só coloca especialista em harmonização. Não. Qual que é a formação básica? Ele é médico? Ele é dentista? O que ele é? Que inclusive tem especializações que são divulgadas hoje que elas nem existem. Nem existem. Do ponto de vista legal. Então, assim, no Brasil tem um regramento legal para que a gente seja especialista, divulgue as nossas especializações em áreas médicas. Né? E por mais que a pessoa tenha feito um curso de final de semana ou uma pós-graduação, se aquela formação não segue esse regramento, teoricamente aquela pessoa não poderia nem divulgar isso. Isso é contra as regras éticas, né, da publicidade médica. Então, saber como consultar uma informação fidedigna. A primeira coisa é isso, é procurar no site do conselho. A segunda coisa, nos sites das sociedades de especialidades. Né? Na minha especialidade, por exemplo, cirurgia bariátrica, existe a sociedade, então quero saber se o meu médico realmente é especialista nisso, vou lá, coloco o nome dele. Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso. Vai buscar o médico e aí tu vai ver se ele é realmente. Então, hoje em dia, é saber procurar informação, para quem quer procurar, né? Sim. Quanto tempo de formação tu fez, Kensi, ao todo, assim, entre faculdade, residência e especializações? A faculdade 6, a residência 3, mais a minha especialização mais 1, 10, assim... Sem contar os cursinhos, né? Porque até conseguir a vaga da dermatologia foram mais 2 anos. E antes, para passar na medicina, mais 1 ano, né? Sim. Então aí vão seus 13 anos. 13 anos de estudo. É diferente quando a gente faz um curso no final de semana e divulga no Instagram que a gente é especialista em alguma coisa. Sim, completamente. Minha última pergunta. Depilação a laser. Tá? Quais cuidados? Dói, não dói? O que eu faço depois com aquele folículo inflamado? Sim. Como é que funciona? Eu faço depilação a laser. Algumas respostas legal. Eu tenho. Dói. A depilação a laser ela é bem interessante, só que tem que fazer enquanto não branqueia o pelo. Exato, antes de ficar branco, né? Então, acho que pra ti o tempo tá acabando, Alex. Por isso eu tô fazendo rápido. Então, ela funciona, é bem interessante. O cuidado é não estar bronzeado, né? Porque tem mais risco de queimadura. A depilação, ela funciona através de um cromóforo-alvo, que é o pigmento. Então, ela vai atingir o pigmento do pelo. E se a tua pele estiver muito pigmentada, tem mais chance de queimar. Existem basicamente 2 tipos. Tem depilação com laser e depilação com luz intensa pulsada. As depilações com laser... Existem vários tipos, diodo, alexandrita, acabam sendo mais eficazes, né?
E questão de dor, sim, é dolorido. Tem alguns aparelhos que dói menos. Pode se associar a resfriadores no local. Mas é um pouco desconfortável. Tu tem dor? Bastante. Bastante, né? É porque eu faço tórax e costas. E são áreas sensíveis. São áreas grandes. Extensas. Grandes. É muito então extenso. São 2 horas de exposição. É, bastante. É bastante tempo. E, enfim, e após manter a pele hidratada também, isso acaba aliviando, né? Sim. Até na formação da foliculite. O meu dermato, eu tive uma foliculite forte e foi um dos motivos de eu ter ido no dermato. Foi devido ao laser, Ao né? laser. E aí eu pedi pra ele a primeira orientação, porque eu não fui antes, né? Eu disse pra ele, devo continuar torcendo pra que ele dissesse que não, né? Ele disse, não, teu pelo ainda tá bom pra isso, Pode continua, fazer. Segue. Eu disse, tá, mas e essa minha situação? Tá, esse creme com esse remédio junto. Isso aí. Isso aí. E toca. Cara, e deu resultado. Aí disse, pede pra diminuir a potência, tá muito forte pra tua pele. Isso. Tu tem pigmentação, tá muito forte, tu não precisa ser tanto. Eu já fiz, imagina, eu já sou bronzeado de fábrica, né? Então, pra mim tem que ser, eu fiz na orelha, tem que ser bem devagar, porque senão queima a orelha. E quando ele abaixou bastante a intensidade, ele funcionou melhor, inclusive. Deu aquelas manchas que eles falam. Isso. Ela diz, tem falha. Quando tu me diz assim, tem falha, é porque não funcionou. Não. No caso da depilação, ter falhas é que funcionou. Eu realmente, eu sou uma pessoa geneticamente com muito pelo. Sim, pelo. Então, e não gosta. Me incomoda. Me incomoda até porque pra eu lutar sem kimono, esporte, né? é complicado. Eu já uso camiseta sempre, mas ele tem sudorese. Isso é outra coisa interessante, como aumentou, assim, o número de homens buscar por depilação, né? É isso. Mas isso aí é um papo que a gente teria que sentar e tomar um café, porque eu tenho umas opiniões aqui que eu não posso botar na frente da câmera. Tem que ser em off. Tem que ser em off. E por falar em off, Kensling, a gente tá acabando. Tu não notou, mas passou 1h27 de conversa. Deus. Tu tava preocupado que a gente ia ficar aqui uns minutos, né? A coisa vai. Foi eu quero te agradecer muito, muito, muito. Programa muito legal, Kensling, porque você tirou dúvidas pra caramba. E foram dúvidas que vieram de outras pessoas. Sim, e não só nossa. Isso que é legal. Foi um papo técnico, foi papo prático, então assim, foi muito legal. Eu acho que assim, um grande programa aqui. Muito obrigado, Kensling. Muito obrigado, Vini, por ter vindo. Agradeço. Eu que agradeço o convite, não sei foi se bem quer legal. dar uma palavrinha pro nosso público aqui, mandar um recado. Quero agradecer a todos que prestigiaram aí no nosso programa e lembrar que qualquer coisa que saia da normalidade, procure um especialista, não fiquem se automedicando, porque tem solução. Às vezes o caminho, a gente acha que vai buscar um caminho mais fácil por um lado, mas aí acaba dando várias voltas até ir no especialista de verdade. Então, nós estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. E cuidem da pele, usem protetor solar, cuidem da sua saúde. Um abraço. Isso aí. Então, galera, a gente está terminando mais um programa muito legal com a doutora Kensling aqui, doutor Vinícius acompanhando. E eu agradeço agora aos nossos patrocinadores, a Clínica Cirúrgica Sapiranga, Barbearia do Bruno, Valento Men, Mais Verde Gestão Ambiental. Deixar aqui o meu agradecimento ao Vitor, que nos suportou aqui novamente na Hexstream. Muito obrigado e até a próxima, gente. Um abraço.